Olá, senhores, bom dia. Aqui na oposição, de fato, agora institucional, falando pela Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, Instituto Livre Mercado, uma posição um pouco diferente do que foi apresentada até agora. O brasileiro, pela primeira vez na vida, descobriu que pode importar diretamente um produto do exterior. Ele descobriu isso. Essa foi uma das grandes inovações que nós tivemos nos últimos anos. Nós podemos importar diretamente, sem precisar de um atravessador, necessariamente uma compra, seja na China, seja em Singapura, ou seja em qualquer outro lugar do planeta. Isso permitiu que o brasileiro tenha uma vantagem tremenda em relação a tudo aquilo que acontecia antes. Ou seja, para o mercado nacional, é muito positivo que as pessoas, de fato, possam concorrer. Eu vou dar um exemplo só para dar um paralelo sobre uma empresa que está integrada ao mercado global e os demais empresas que não estão integradas ao mercado global, ou outro setor que não está integrado ao mercado global. O Brasil é um dos maiores produtores de avião do planeta Terra, certo? Nós somos uma referência na produção de aviões no planeta Terra. A Embraer consegue concorrer de verdade contra qualquer outra empresa internacional nesse planeta, mas ela está integrada à importação, ela está integrada ao mercado global, ela concorre com essa possibilidade. Eu vou colocar o mercado de carros. Nós produzimos avião, mas não existe nenhuma empresa nacional que produza carros, que em tese é muito mais simples do que produzir aviões, que é muito mais complexo. Ou seja, um está integrado ao mercado global e o outro não está integrado ao mercado global. Por anos e anos a gente vem trazendo e buscando sempre subsídios para conseguir a indústria de carro se manter aqui, e alguns, inclusive, mesmo com todos os subsídios, que inclusive era o meu carro produzido em Fortaleza, o Troller, que é um carro fantástico, mas não tem mais produção porque a Ford simplesmente disse, mesmo com todos os subsídios, que ela não produziria mais nenhum carro, montaria nenhum carro na indústria nacional, com todo o subsídio que foi feito para isso acontecer. Nós estamos falando aqui de uma isenção que parece ser uma isenção muito alta, de $1.000, como existe. Qualquer brasileiro que viaje para o exterior pode trazer até $1.000, e eu não quero mudar isso, para deixar claro, até $1.000 de viagens internacionais que possam ser feitas. Nós estamos falando de $50. Empresas internacionais, elas trazem 3 grandes vantagens a um país pobre como o nosso. O Brasil é a 8ª ou 9ª economia mundial, mas no nosso PIB per capita nós não somos a 9ª economia mundial. Nós vamos lá para a 100ª economia mundial na nossa realidade. Então nós precisamos de 3 coisas que empresas estrangeiras podem trazer. Capital, ou seja, dinheiro, know-how, para conseguir entender como eles fazem algo melhor e mais efetivo, como a Embraer fez, copiando o que a Boeing fez e que outras empresas fizeram, para conseguir chegar no que ela é hoje. E, por último ponto, empregos. Grande parte dessas empresas estrangeiras acabam se instalando no Brasil exatamente porque vem uma oportunidade brilhante que nós temos. Nós somos um povo que adora novidades, adora redes sociais, adora internet, adora essas novidades, e isso acaba se espalhando no mercado global. E eu repito, nós estamos falando de isenção de $50. Ou seja, o dólar está $5, vai dar R$250. Se eu voltar um pouquinho, poucos anos, vai dar R$150. Ou seja, o problema está no câmbio ou está nos $50? Para entender isso. O problema está na desvalorização da nossa moeda ou está nos $50 em si, sendo colocado essa visão. Hoje nós temos, por óbvio, a concorrência que ela não vai deixar, e isso cada vez mais que um país se integra ao mundo, a concorrência ela deixa de ser local e ela passa a ser mundial. Isso é ótimo para quem mais precisa, que é o consumidor. Ou seja, que são as pessoas que de fato pesquisam e querem e produzem aquele produto. Nós temos grandes players de mercado hoje nessa visão e se colocando e crescendo. Vou dar um exemplo. Hoje, o pessoal fala muito em Big Tech e às vezes esquece que nós temos talvez uma das maiores Big Techs nacionais, que é o iFood, que faz um trabalho brilhante no Brasil. É interessante essa visão do de minimis, da isenção fiscal, desse valor mínimo, que somente para comparar os países que têm de minimis e os países que não têm de minimis. Se eu pegar um país que tem de minimis, eu vou estar colocando países fechados em geral. Coreia do Norte, Burundi, Afeganistão, Cuba, são países que não vão ter isenção fiscal. Porque mesmo a China, sendo um país comunista, ela tem de minimis. Ela tem esse valor mínimo de isenção. Nós queremos estar ao lado desses países ou nós queremos estar ao lado onde o mundo civilizado de fato se contém? O mundo civilizado se coloca nisso. E mais um detalhe, o valor acima de $50 hoje corresponde a 92%. Cada um de vocês que já comprou em alguma dessas empresas internacionais foi surpreendido do nada, assim, estou enviando para você o boletinho aí, o boleto da Receita Federal,
que às vezes, que antes da remessa conforme, ele chegava a 300%, às vezes 500%. Né? Tem alguns boletos. Né? O Kim Kataguiri, inclusive, numa audiência pública, falou sobre isso do bonequinho, né? Ele adora essa coisa do mangai, do bonequinho desse de mangá, que ele tinha comprado por 50, sei lá, $80 e o negócio chegou por quase o triplo disso. Essa é uma realidade e isso é o que se coloca nessa visão. Nós temos hoje uma discussão muito clara em que a indústria nacional diz o culpado são as empresas nacionais. Não, o culpado é o custo absurdo que o Brasil se coloca. Né? Na audiência pública que foi trazida aqui desse tema, foi discutido, inclusive, a visão de que teria os selos, né? Tem que ter o selo de metro, não tem o selo de metro. E muitas vezes, ao invés de tentar tirar obrigações que são absolutamente supérfluas, porque quem é responsável aqui sempre vai ser a empresa, nunca vai ser o Inmetro, né? Nunca será o Inmetro, sempre será a empresa que vai estar vendendo um produto que se coloque nisso, quer impor o prejuízo para o outro. Na realidade, nós temos que diminuir o tamanho do Estado, diminuir o tamanho da intervenção, diminuir as regulações absurdas para exatamente nós termos cada vez mais a capacidade, como temos com a Embraer, como temos com o setor de agronegócio, de conseguir disputar, de fato, com o mercado internacional. Porque se nós ficarmos sempre voltados para tentar prejudicar o outro, e esse, na minha visão, nunca pode ser um objetivo de um projeto de lei complementar, sempre sendo o objetivo de tentar ser um projeto de lei complementar para o Brasil e para os brasileiros, em especial para quem paga a conta, nós, pagadores de impostos. Essa que tem que ser sempre uma visão de todos os grupos de trabalho de como fazer isso, ou seja, o custo para o brasileiro. Ou seja, o brasileiro vai pagar mais caro. Nessa reforma de hoje, nós sabemos que nós pagaremos mais caro aquilo que vai acontecer, em especial no setor de serviços e no comércio. Porque, por óbvio, eles não vão ficar com a conta. Um restaurante não vai conseguir. Hoje ele paga 5% de ISS, esse número tende a ir para mais de 30%. Vocês acham que quem vai pagar essa conta? Somos nós que vamos comer no restaurante, por óbvio. É por isso que a reforma era tão desequilibrada. Ela beneficiava um setor e prejudicava tremendamente todos 70%. Beneficiava a indústria, para ser muito claro, 30% do país, e prejudicava 70% dos brasileiros. É essa a realidade que a gente tem. Ou seja, como é que a gente coloca isso e equaliza isso para ter uma reforma mais equilibrada, mais clara, principalmente com transições. Por isso que eu fico muito feliz assim. Eu acho que o IPI pode ser reduzido, eu acho que o IPI deve ser zerado sempre. Né? Principalmente os impostos extrafiscais que são colocados, como a gente tem um exemplo aqui do imposto seletivo, que o governo já parece olhar para ele assim, guloso, né? Como quem diz assim, eu quero essa arrecadação, parece esquecer que impostos extrafiscais eles não servem para a arrecadação. Nunca deveriam servir para a arrecadação. Então esse é um objetivo, um pensamento e algo a se colocar. Né? Aqui eu não tinha, tinha pedido para a Bia a gentileza, até para dar o contraponto do que tinha sido colocado, porque essa é o objetivo desses grupos de trabalho. A gente tem os pontos centrais, nós todos como frentes produtivas concordamos com a melhora da reforma tributária, mas óbvio que em pontos específicos vão haver discordância. Nós da Frente Parlamentar do Livre Mercado vamos ter discordância com relação a qualquer alteração relacionada ao de minimis. Isso vai ser uma discussão, por óbvia, no grupo de trabalho e vai ser uma discussão para tentar pensar, porque nós vamos pensar. E resumindo o que seria Instituto Livre Mercado, que é o nome do instituto que eu sou o diretor executivo, é aumentar a liberdade de escolha do consumidor. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco e essa é a nossa pauta. Lembrando que essas empresas que estão aí não deixam de pagar tributo, elas pagam. Quase ninguém que não paga tributo nesse país, tá, pessoal? Ainda que você não saiba, pode ter certeza que tudo está na sua frente, você foi tributado de alguma forma, foi colocado de alguma forma para isso e alguém, ainda que você esteja usando, pagou essa conta porque não existe almoço grátis. Obrigado. Senhores, muito obrigado pelos argumentos, os contrapontos. Eu acho que essa é a graça e o objetivo dos grupos de trabalho, a gente ter essa discussão. Mas eu vou começar respondendo da China, tá? Na China, o de minimis é de 50 yuans, o equivalente a cerca de $7. Mas esse se refere ao valor em tributos e não ao preço da mercadoria. Contudo, há uma isenção de compras de até 500 yuans, ou seja, $700. Feitas em plataformas de 5 mil yuans, feitas em plataforma de comércio eletrônico certificadas, ao ano existe um valor máximo por essas pessoas por compras em e-commerce estrangeiros com direito à isenção. E com um detalhe, a incidência do imposto de valor agregado de 13,90%, 13%, 9% e 6% a depender da mercadoria. Então, a situação de compras cadastradas, quem está em remessa conforme, como é o caso do Brasil, já é um valor bem mais alto do que o colocado de $7. Quanto ao segundo ponto, sobre isenção. A isenção existe desde 1980. Decreto-Lei 1804/80 foi editado. Somente 19 anos depois foi editada uma portaria.
O que assustou muito foi que a oportunidade que o brasileiro teve de ver produtos mais baratos e com mais qualidades e que de fato estão concorrendo com o mercado nacional, fez com que grande parte das brasileiras olhasse para a Bruzinha e dissesse: eu quero comprar a Bruzinha. E tivesse essa oportunidade. Essa foi a diferença central. Isso era para estimular a nossa indústria nacional para dizer: vamos concorrer. Vamos agora para o embate, vamos melhorar o nosso custo Brasil, vamos trazer o que de fato acontece, vamos combater a fraude. Concordo 100% com isso. O que tem de ser fraude tem que ser combatido e deve ser combatida todos os dias para isso. Eu acho que essa é a possibilidade que se coloca para a gente ter essa situação. E com detalhe, né, já saiu essa informação agora no começo do ano, quando o valor passou para a remessa conforme dos $50, o valor não parou de aumentar, obviamente, a importação despencou e, ao mesmo tempo, não aumentou as compras nacionais. Então, não dá para fazer uma causalidade dizendo: isso aqui era a causa da não compra dos produtos nacionais. Ou seja, os brasileiros simplesmente disseram: não vou fazer a compra. Não vou fazer a compra, não vou efetivar a compra relacionada a isso. E essa é a discussão. Por que o brasileiro não está fazendo isso? Qual é a razão dele não estar fazendo isso? Qual é o ponto? O que é que nós não estamos fazendo melhor? E outro ponto, grande parte dessas empresas estrangeiras hoje, para dar um exemplo, né, está na mídia, 92% da Shopee é produção nacional. Hoje, 8% só é de fora, certo? Para isso. Por que isso? Por que a razão disso? Porque o brasileiro adora a novidade, ele quer a novidade. Eu tenho uma empresa, estou olhando para uma querida amiga do Mercado Livre ali, uma empresa que vou dizer que é nacional, porque de fato ela tem grande parte da sua operação aqui, um marketplace brilhante que faz um trabalho fundamental, o maior market share do Brasil sobre deliveries, o maior. A empresa foi fundada por um argentino, mas é muito mais brasileira, eu acho, pelo menos eu me sinto, tá? Muito mais brasileira do que de fato ela é argentina. Se me faz eu sempre respondo que o Mercado Livre é uma empresa nacional, até porque grande parte da operação dele, quase 90% da operação do Mercado Livre está no Brasil. O maior player desse tema. Nosso maior player de delivery é o mercado nacional. Por quê? Porque eles fazem um ótimo serviço. Um fantástico serviço. E é essa a diferença que se está. Se a gente quiser colocar que o nosso problema é sempre do outro, a gente nunca vai conseguir analisar isso. Uma das coisas que, por exemplo, outras empresas têm feito é fazer acordos de pagamento mais rápido, mais efetivo e com melhor qualidade, tentando melhorar as fábricas nacionais. Aí, o que a gente chamava antes de facção, né? Esse nome está mais complicado de falar, mas para quem era do mercado, a facção era essas terceirizadas, né? As costureiras terceirizadas ou fábricas terceirizadas que fazem isso. Hoje, essas empresas internacionais hoje estão chegando com know-how, como eu já falei, com dinheiro e com empregos. E tem aumentado a empresa nacional. Porque há um mercado potencial nacional de 220 milhões de brasileiros, certo? Que podem ser atingidos e colocados para isso. Lembrando que grande parte dos produtos que serão comprados são lá de classe C, D e E. Grande parte dos produtos que eram comprados nessas empresas nacionais não eram da classe A, B e C. É C, D e E, que é a maior parte das compras que acontecem isso. Essa é uma discussão muito positiva para a gente entender. A falha é nossa. Nós temos algo a melhorar? Nós temos algo a ser consertado? O Brasil precisa consertar alguns pontos para, de fato, melhorar? Nós temos a oportunidade de apresentar projetos de lei, não no sentido de prejudicar o concorrente, mas no sentido de melhorar a condição para todos, para que todos consigam ter uma condição melhor de concorrência. Esse é o objetivo, pelo menos nosso, né, de trazer a discussão, de trazer o ponto. Porque eu acho absurdo a carga tributária, eu acho absurdo todos os regulamentos para isso, eu acho que todos devem cair, mas devem cair para todos, para que de fato a gente concorra cada vez melhor e sendo não eles vindo para cá para oferecer o produto, mas nós indo para lá para oferecer o nosso produto.